Oi, gente, continuando aquele vídeo de bolos no pote, hoje eu vou ensinar a receita do recheio de ninho com morango e com uva verde. Para fazer o recheio, eu vou utilizar uma colher de sopa de amido de milho ou farinha de trigo, uma caixinha de leite condensado, aí eu vou misturar com fogo desligado, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e 4 colheres de sopa de leite em pó. Mistura bem, liga o fogo em fogo médio e vai mexendo sempre até que ela fique assim. Você levante a panela e ela vai soltando do fundo, é o ponto de brigadeiro. Quando aconteceu isso, você vai desligar o fogo e vai adicionar uma caixinha de creme de leite de 200 ml. Mistura bem e vai colocar em uma vasilha para esfriar. Tampa, coloca um plástico filme em cima, como eu sempre faço nos recheios, para não criar película. Coloca na geladeira. Quando estiver gelado, você vai pegar uma caixinha de chantilly, daqueles que você bate geladinho já, né? Aquele chantilly que você compra de caixinha. E vai pegar esse recheio que você fez de leite ninho com leite condensado. E vai, após o chantilly estar bem batido e já firme, você vai misturar nesse chantilly. Ó, o chantilly tem que estar bem firminho. Aí eu fui misturar o recheio colocando com a colher, com a batedeira mexendo, não deu muito certo, tá, gente? E aí eu desliguei a batedeira e coloquei todo o recheio para ele misturar de uma vez. Nesse caso aí agora é só bater para misturar mesmo, tá? Se vocês não tiver uma batedeira, pode fazer aquele recheio do outro vídeo e saborizar com leite ninho também, vai ficar muito gostoso. Para quem não sabe qual vídeo eu tô falando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, que foi o primeiro vídeo de bolos no pote que eu fiz. Aí eu só bati bastante para misturar bem. Olha aí, ficou um recheio muito gostoso de ninho. E pronto, agora a gente vai montar os bolos. Bom, agora eu vou higienizar as frutas para colocar no bolo, tá, gente? Se vocês puderem fazer isso antes do recheio, é até melhor, para deixar escorrendo. Eu coloco 1 litro de água e uma colher de sopa de água sanitária, misturo bem. Aí, eu lavo a caixinha de morango em água corrente primeiro, assim eu já vejo se tem algum ruim para tirar. Coloco nessa solução e deixo durante 15 minutos. Depois a gente escorre e passa bastante na água, mais umas 3 vezes pelo menos, para lavar bem. E aí, se você quiser, deixa dentro de uma peneira escorrendo para ele ficar sequinho depois. E eu faço a mesma coisa com a uva, tá bom? No caso do morango, eu peguei os médios e cortei em pedacinhos bem pequenos. Os grandes eu cortei em tiras de comprido para enfeitar o bolo. E os pequenos eu cortei no meio, não até o final, pra gente poder enfeitar depois. Aí, para montar, é o potinho de 250 ml que eu uso. Coloquei um pouco de creme embaixo, no fundo. 3 colheres de sopa de bolo. Aí, você vai molhar com aquela mistura de leite condensado. Coloco um pouco do morango picado. Para enfeitar, eu pego aquelas tirinhas que eu cortei e arrumo elas bem bonitinha em volta do copo. Daí, eu coloco uma colher cheia e mais um pouquinho de creme de ninho. Mais 3 colheres de sopa de bolo. Molho novamente e depois eu finalizo com o creme de ninho, mais um pouquinho. Com cuidado pra gente não levantar o bolo, né, que tá embaixo. E aí eu esqueci de colocar, eu sempre coloco um pouco de leite em pó por cima e depois o morango. Nesse daí eu esqueci, então o morango ficou sujinho de leite. Mas o certo é a gente montar e colocar o leite em pó antes. Aí pronto, é só fechar e tá certo. Esse daí é o que mais vende aqui. Esse bolo, esse daí eu tô mostrando pra vocês como que eu finalizo da maneira correta. Coloquei o leite em pó primeiro e o moranguinho depois, pra ele ficar bem bonitinho. Esse bolo de ninho com morangos e o de uva é o que eu mais vendo. Depois deles é o de Danette, que é o mais vendido.
Agora eu vou montar o de uva, é a mesma coisa, coloca um pouco de creme embaixo. 3 colheres de bolo, molha, coloca a uva picadinha. Também cortei a uva em tiras de comprido para enfeitar o copo. Depois coloca mais uma colher cheia e mais um pouquinho desse creme de ninho. Três colheres de sopa de bolo. Vou molhar novamente e finalizar daquela mesma maneira. Pessoal, esse recheio deu para 9 bolos no pote, esse recheio de ninho. Os morangos ainda sobrou um pouco e a uva também, então dá bastante bolo. Se vocês comprarem uma caixinha de uva, dá para fazer bastante bolo. E o de morango também, ó, deu 5 potinhos e sobrou para mais uns 2. Tá aí, ó, finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma sugestão de bolo que queiram que eu faça aqui, é só me avisar aqui nos comentários. Se vocês fizerem também, pode escrever aqui pra mim, que eu vou ficar feliz. Obrigada, pessoal. Até mais.